vou aqui tentar passar um pouquinho para vocês o que eu tenho estudado sobre a filosofia da escola Gelu, do budismo tibetano. Já adianto que esse tema que eu escolhi, que o Lucas me convidou para falar hoje, eu escolhi um tema que, na verdade, eu não domino muito, tá? Mas justamente porque eu quero me empenhar mais no estudo desse tema, acho que seria mais interessante falar sobre alguma coisa que eu não conheço muito. E em segundo lugar também, porque durante o processo do meu doutorado, do meu estudo para o doutorado, eu acabei realmente me deparando com o fato de que essa parte da filosofia Gelu ela é essencial, ela é básica, ela é um fundamento sem a qual a gente não compreende o resto. Enfim, a gente pode até compreender certos aspectos dos textos mais avançados da filosofia Madhyamaka, como o Lama Tsongkhapa explica nos textos dele, etc. Pode até compreender alguns aspectos, mas ficam muitas lacunas, né? Muitas lacunas que, na verdade, são... essas lacunas, elas se remetem a um conhecimento pressuposto, né, pelo Lama Tsongkhapa, porque era um conhecimento que era, de certa forma, corrente na sua época no currículo da educação monástica, tá? Então, eu acabei tendo que me voltar ao longo da pesquisa do doutorado para essa parte mais fundamental, mais básica mesmo, para poder depois tentar preencher na medida do possível essas lacunas que ficaram na leitura dos textos mais avançados do Tsongkhapa. Deixa eu só desligar aqui meu telefone, eu acabei de perceber que o meu estado está saindo offline. Então, eu me deparei com isso ao longo da pesquisa do doutorado e comecei a estudar um pouco dessa parte mais fundamental, vamos dizer assim. Porém, não tive tempo, devido aos prazos, doutorado, etc., de me aprofundar tanto quanto eu gostaria nessa parte, tá? Então, eu me aprofundei assim só o necessário para preencher as lacunas mínimas para fechar um texto para a tese mesmo, né? Por isso que agora eu estou mais interessada em me dedicar ao estudo dessa parte, que eu senti que realmente ficou faltando para poder avançar mais no conhecimento da filosofia Gelu, tá? Então, já adianto para vocês também que o meu conhecimento dessa parte fundamental, ele é bem limitado. Eu vou tentar passar aqui para vocês alguma coisa de acordo com aquilo que eu consigo compreender, tá? Mas os manuais Gelu são, enfim, como eu vou falar um pouco para vocês com mais detalhes, tem poucas coisas traduzidas para o inglês. Eu, ao longo do doutorado, avancei no estudo do tibetano clássico, né, podendo ler já no original alguns textos, mas são textos muito densos e muito difíceis, com muitas referências, né, que não estão explícitas no texto, então sempre é necessário acompanhar o estudo de um texto desse nível com o que eles chamam da linhagem oral de comentário, né? Não sei se vocês conhecem um pouco de como funciona essa transmissão do conhecimento no budismo. Não conhecem. Então, eu só vou dar uma introdução bem geral sobre isso, que é para a gente entender, localizar um pouquinho o que eu vou citar e mencionar aqui, tá? Então, de forma geral, vamos dizer assim que, bom, depois da morte do Buda, começaram a surgir interpretações diversas de alguns aspectos essenciais, importantes dos ensinamentos, né? Ao longo do tempo, estou fazendo realmente um resumo, assim, grosso modo, tá? Depois a gente posso indicar alguns textos mais de história do budismo para aprofundar, mas isso é suficiente para a gente ter noção de onde a gente está. Então, depois da morte do Buda, surgiram essas diferentes interpretações dos ensinamentos, de alguns aspectos dos ensinamentos especificamente. Há uma base que é comum, que, digamos, todas as escolas aceitam, mas com relação a alguns tópicos, especificamente os tópicos mais filosóficos mesmo, surgiram, como era de se esperar, diferenças de interpretação. E ao longo do tempo, essas diferenças de interpretação se consolidaram no que hoje a gente chama das escolas filosóficas
do budismo, tá? E são muitas, né? Assim, sabe, só para a gente ter uma ideia, alguns historiadores mencionam que, assim, logo após, digamos, 200 anos após a morte do Buda, mais ou menos, já teria por volta de, no mínimo, 18 escolas, com interpretações diferentes acerca de vários tópicos. E esse número, enfim, foi aumentando. Mas, de qualquer maneira, evidentemente, esse campo de estudo ainda é muito novo aqui dentro da academia, né? Esses textos são, uma parte deles em sânscrito ou pali, no caso que eu estou trabalhando aqui do tibetano, tem poucas coisas traduzidas para o inglês, mas tem algumas coisas, por isso foi possível fazer um doutorado, né? Enfim, mas nesse início, na verdade, não havia nem composição de texto. Esses ensinamentos eram passados por linhagem oral, né? O que significa que os praticantes desenvolviam, isso na tradição iógica da Índia, um grau muito elevado de concentração. Essa era uma das práticas principais deles, a meditação voltada para o desenvolvimento da capacidade de concentração da mente, com técnicas muito avançadas, precisas. Então, eles desenvolviam um grau muito alto de concentração, retinham os ensinamentos por memória mesmo, decoravam. Isso até hoje é praticado em muitos mosteiros da linhagem tibetana, né? Decoravam os ensinamentos e isso era passado de mestre para discípulo, de mestre para discípulo. Então demorou alguns séculos até que aparecessem as primeiras versões escritas dessas diferentes interpretações ou desses ensinamentos, né? Enfim, com o surgimento das versões escritas, essas escolas puderam também se consolidar um pouco mais e hoje isso forma, vamos dizer assim, um campo que a gente começa a poder estudar, ter acesso, né? Os textos são os textos que sobreviveram, muita coisa foi também destruída, se perdeu, etc. Mas tem ainda muita coisa para ser traduzida, para ser estudada, né? Enfim, essas escolas, então, elas sobrevivem ao longo da história do budismo na Índia, né? Com diferentes interpretações, às vezes mesmo dentro da mesma escola, subinterpretações, é um campo assim bem complexo. E elas chegam no Tibete por volta do século VI, por volta do século VI, mais ou menos. Elas chegam no Tibete por intermédio de dois grandes scholars, né, que a gente chama, seriam eruditos, estudiosos mesmo, e um grande praticante, os três grandes praticantes, mas os scholars, aqueles que conheciam todos esses textos e as diferentes versões, os debates, etc., esses dois foram Kamalashila e Shantarakshita, que são considerados, dentro da escola Gelu, como os fundadores do budismo no Tibete, no sentido da interpretação de texto do budismo, dos sutras, né, que a gente fala, não da prática dos tantras, mas da prática dos sutras, da compreensão intelectual dos ensinamentos do Buda, tá? Eles fundaram o primeiro mosteiro budista em Lhasa, né, na capital, que se chama Samye, né, que existe até hoje. E lá instalaram, né, estabeleceram um centro de estudos em que esses textos começaram a ser estudados e os ensinamentos começaram a ser transmitidos, né? Paralelamente, teve um grande mestre também tântrico que levou o budismo para o Tibete na mesma época, que foi Padmasambhava, né? Mas hoje a gente não vai falar dessa parte tântrica, até porque eu conheço praticamente zero. A gente vai falar da parte dos sutras mesmo, tá? Depois, não sei se vocês conhecem um pouquinho da história do budismo no Tibete, mas depois desse primeiro estabelecimento do budismo durante o século VI, mais ou menos, houve essa chamada pelos historiadores de primeira disseminação do budismo no Tibete. Depois de um certo tempo, pouco tempo, não muito tempo, algumas 2, 3 gerações, subiu ao poder um rei, né, o rei do Tibete, que era totalmente contra o budismo. E ele estabeleceu uma política de perseguição mesmo à prática do budismo.
e destruiu muitos mosteiros, muitos centros de estudos, etc. E proibiu a prática do budismo, ficou proibida por mais de 100 anos, né? Depois, isso destruiu bastante dessa herança que tinha sido deixada já por esses dois grandes mestres indianos, o Shantarakshita e o Kamalashila, né? O budismo, nessa época, na época desse rei, sobreviveu nos vilarejos, assim, mestres praticavam isso escondido nas cavernas, mas não existia um centro assim, reconhecido oficialmente como um centro transmissor, vamos dizer assim, do budismo, né? Depois subiu ao poder um outro rei que quis reconstruir o budismo no Tibete. E ele financiou, colocou muito dinheiro investiu bastante na formação de tradutores, mandou intelectuais para a Índia para aprender o sânscrito. Nessa época, no Tibete, não existia ainda uma linguagem escrita, não existia um alfabeto, não existia uma linguagem escrita. Esses digamos, intelectuais foram para a Índia, lá passaram muitos anos, né? Fazia uma viagem a pé, atravessando o Himalaia, e ficava-se lá 30 anos, né? Aprendendo sânscrito, o budismo, etc. E depois de terem aprendido o sânscrito muito bem, a tarefa deles, a tarefa que tinha sido incumbida a eles, era justamente de aprender o budismo e de iniciar traduções dos textos sagrados do budismo. Eles voltaram, então, para o Tibete e começaram essa tarefa. A primeira coisa que eles tiveram que fazer foi elaborar um alfabeto tibetano, que até então só existia a língua falada, então eles elaboraram um alfabeto tibetano e elaboraram uma língua que hoje a gente chama de tibetano clássico, que é diferente da língua falada, bastante inspirada, próxima da língua falada, porém diferente no sentido que é uma língua inteiramente artificial. Ela foi criada com inspiração no sânscrito. Ela foi criada especialmente para traduzir os textos budistas do sânscrito. Tá? Por que isso foi necessário? Porque, vamos dizer assim, esse é um desafio para quem está estudando esse campo, por exemplo. No budismo, acredito que não só o budismo, mas talvez outras tradições iógicas ainda também que eu não tive a oportunidade de conhecer, é um universo bastante rico, vasto e com inúmeras práticas que a gente não encontra correspondência na nossa cultura, tá? Claro, é possível a gente aprender e praticar igual, mas digamos assim que não encontra. Então, só para dar um exemplo em relação, por exemplo, às práticas de meditação, tá? Tem várias técnicas, vários tipos diferentes de meditação. Então, cada uma dessas técnicas, cada um desses processos tem um nome específico, tá? E não só aí, como você vai traduzir isso numa língua em que as pessoas nunca meditaram? Não dá. Então você tem que artificialmente criar esses conceitos novos nessa língua. Isso é só um exemplo, tá? Mas não só, vai além disso. Já que o budismo se baseia, ele é essencialmente baseado nessa prática de observação da mente, no sentido muito profundo do termo, né? Desenvolvimento da concentração e uma observação muito atenta e precisa de todos os movimentos, de todos os processos mentais, etc. Então, se trata de nomear, classificar, entender, compreender esses processos mentais num nível muito mais sutil, vamos dizer assim, sutil é a palavra que eles usam, do que o que a gente comumente pode perceber ou pode compreender, né? A não ser que a gente comece a realizar essas práticas e aí comece a ter alguma familiaridade com esses processos, a gente não vai ter nem nomes para essas coisas, que é o que acontece com a nossa cultura. A gente não tem nomes para isso, né? Para a gente fazer um paralelo, é só imaginar, por exemplo, a
a nossa comunicação atualmente é baseada na sua essência, vamos dizer, no computador, certo? Nas técnicas de digitalização, etc. Né? Então a gente tem assim todo um universo ali dos computadores, da linguagem utilizada, dos métodos utilizados, tá? Então, como é que a gente vai traduzir tudo isso? Imaginamos isso. Como a gente vai traduzir tudo isso para uma língua, por exemplo, vamos imaginar uma cultura, um povo que não tenha nem eletricidade. Como é que você vai traduzir computador, celular, tablet, pendrive e os processos todos? Eu vou digitalizar, eu vou enviar por e-mail. Não tem nem como. São práticas, instrumentos e práticas que estão inseridas no nosso universo que para eles não existe, não faz nenhum sentido. Então, não dá para você traduzir essas coisas. Se eles forem começar a usar os computadores, eles vão ter que inventar uma língua para falar essas coisas ou vão simplesmente usar os termos que a gente usa em inglês, que é o que a gente faz, aliás, né? Como as coisas são criadas, na sua maioria, nos Estados Unidos, e os termos originais são em inglês, a gente simplesmente importa esses nomes, porque a gente importa a tecnologia e importa os nomes dessa tecnologia, esses procedimentos, esses hábitos, essas práticas, vamos dizer assim, né? Então, seria algo semelhante. Você tem no budismo todo um universo muito vasto, né, e profundo de práticas e nomes que não existe em nenhuma outra cultura que não tenha desenvolvido essas práticas. Então, para traduzir todos esses textos que explicam isso, falam disso, discutem sobre isso, debatem sobre isso, você precisa, antes de mais nada, criar toda uma linguagem, né, para poder nomear cada uma dessas coisas na sua língua. E aí, evidentemente, não basta criar a linguagem, você vai ter que explicar também todas essas coisas. Que, enfim, foi o que esses grandes tradutores começaram a fazer, né? Então, em suma, eles criaram esse alfabeto e criaram uma língua inteirinha baseada no sânscrito. O que significa que ela é inteirinha baseada no sânscrito? O tibetano clássico, que traduz os textos do sânscrito, significa assim, eles traduzem literalmente, né? Porque eles criaram palavras para isso, então eles não precisam. Eles criaram em tibetano um equivalente perfeito, idêntico de tal palavra, certo? Porque eles não tinham na sua língua, né? Então criaram. Então é uma tradução que a gente chama de literal. Os dicionários de tibetano clássico, eles vêm sempre com os termos originais em sânscrito, dos quais aquelas palavras são a tradução. Certo? Na verdade, elas foram criadas para traduzir. Elas foram criadas, claro, utilizando as raízes da linguagem tibetana coloquial, né? Porém, modificando o sentido suficiente para que pudesse realmente ser equivalente do sânscrito, tá? Bom, enfim, o que acontece? Esse é um aspecto da dificuldade de se ler esses textos. A gente tem que ter um acesso a todo esse conhecimento, né? Outro aspecto é o seguinte, eu mencionei a linhagem oral. Né? A linhagem oral tem um papel fundamental dentro da tradição do budismo. Né? Durante os primeiros séculos, como eu mencionei, os conhecimentos foram passados por linhagem oral. São absolutamente confiáveis, tem as versões que depois foram escritas no Sri Lanka, que são muito semelhantes às versões que depois foram escritas em algumas partes da Índia. Há pequenas diferenças, então a linhagem oral ela é realmente bastante fiel à sua maneira de reproduzir esses ensinamentos, tá? Porém, como se trata de decorar e passar adiante dessa forma, a gente imagina o quê? Eles decoram uma essência daquele texto, né? Não dá para você ficar se estendendo muito, né? Não tinha um vídeo aqui para gravar qualquer coisa que viesse à cabeça de quem estava explicando. Então, você decora aquela essência e passa aquela essência. O que significa o quê? A explicação desses conceitos, dessas práticas, desses textos, ela permaneceu sendo transmitida por meio de uma linhagem oral. Tá? Ela continua a ser transmitida por meio dessa linhagem oral. Assim chegou o budismo no Tibete. Assim ele se desenvolveu na Índia até a época do Shankarakshita Kamalashila, e assim ele chegou ao Tibete, ou seja,
textos que eram utilizados, a gente chama hoje de tratados em português, traduzindo a palavra que eles usam em inglês, treatises, mas é bem diferente do sentido que a gente dá à palavra tratado aqui na nossa cultura, né? Mas são realmente textos explicativos, contendo notas, porém, que são bastante densos e com todas essas referências a práticas e todo um conhecimento que, na verdade, só é veiculado nessa tradição por meio da linhagem oral. Então, a transmissão desse conhecimento era feita por, claro, leitura do texto que eles decoravam e acompanhavam essa leitura com a explicação dessa linhagem oral. Voltando à questão da história. Isso com Shantarakshita e Kamalashila entrou no Tibete, depois que me disse teve essa época de proibição da prática budista. Aí esse rei mandou os tradutores para o Tibete, o rei seguinte mandou os tradutores para o Tibete. Eles criaram o tibetano clássico, né, e voltaram ao Tibete e começaram a realizar esse trabalho. E essa época é conhecida como segunda propagação da doutrina, ou segunda propagação do budismo, que se iniciou por volta do ano 1000, entre 900, final do século X, né, início do XI. E depois se estendeu por um tempo, não houve mais proibição, e aí o que aconteceu foi que também vários tibetanos que tinham interesse pessoal na prática e tendo possibilidades acabavam indo para a Índia e aprendendo diretamente com alguns mestres na Índia, iam para lá, ficavam 30 anos, voltavam já sabendo sânscrito, etc. E assim se fundaram o que a gente hoje conhece como sendo as 4 escolas, né, do budismo tibetano. A primeira delas que foi fundada pelo Padmasambhava, nessa primeira propagação da doutrina, e as outras 3 fundadas a partir da segunda propagação da doutrina, tá? Fundadas por diferentes tibetanos que foram ao Tibete, que foram à Índia, desculpe, e lá aprenderam o budismo, praticaram o budismo e voltaram para o Tibete e trouxeram para o Tibete, e especificamente a linhagem que eu estudo, que é a linhagem Gelug, foi fundada, na verdade foi fundada por Lama Tsongkhapa um pouco depois, mas ela é uma reforma de uma linhagem já existente, que era a linhagem Kadampa, né? Que foi fundada pelo mestre indiano Atisha, que também foi trazido diretamente da Índia, né? Por esse mesmo rei que mandou os tradutores para a Índia para aprenderem sânscrito, né? Depois que eles já tinham voltado ao Tibete, já tinham iniciado esse trabalho de construção da língua tibetana clássica, da língua escrita, para iniciar a tradução dos textos, convenceram o rei que era necessário trazer um mestre também, que fosse realmente realizado nas práticas, etc., para trazer todas as explicações da linhagem oral. Assim, voltaram à Índia e conseguiram trazer o mestre, que na época era o mestre mais importante do monastério de Nalanda, eu acho, que era enfim, um grande centro de florescimento do budismo na época, né? Então, o mestre Atisha veio para o Tibete e fundou essa linhagem chamada linhagem Kadampa, tá? Então, isso para vocês terem... A linhagem que a gente estuda aqui, a Gelug, ela é uma reformulação, na verdade, é a linhagem Kadampa, só que em alguns aspectos, sobretudo os aspectos mais filosóficos, que foram reformulados pelo Lama Tsongkhapa, tá? Isso, então, para deixar claro, o que a gente chama aqui de budismo tibetano, mas o tibetano aqui não constitui um budismo que se originou no Tibete, tá? Esse budismo é o budismo indiano. Esse budismo tem sua origem no mestre Atisha, que veio da Índia, e o que o Lama Tsongkhapa fez no século XV, né, por volta de 1400 e pouco, foi uma reestruturação dos ensinamentos e principalmente uma reformulação da parte filosófica, dessa parte mais avançada, que seria a explicação da vacuidade, a explicação da escola Madhyamaka, tá?
Ele fez essa reformulação também com base num estudo muito extenso e profundo dos grandes mestres tibetanos. Especificamente, ele se baseia, na sua reformulação, ele se baseia no Nagarjuna e no Chandrakirti, que é um dos interpretadores da obra do Nagarjuna, tá? Então, de novo aqui, para deixar bem claro que a origem que a origem da escola Gelu, na verdade, embora tenha acontecido no Tibete, ela tem suas fontes mesmo na Índia clássica, tá? À vontade. Desculpa. Essas 3 escolas da segunda propagação do budismo, elas surgiram, né, nesse comentário que você acabou de dizer, elas não têm nada da primeira, da Lingma, elas nada que elas se formaram, elas puxaram dessa primeira escola? Eu não sei te responder, sabe? Porque eu não conheço muito. Eu estou dando assim fazendo um panorama geral. Eu não conheço muito da formação de cada escola. Aliás, como eu disse, um assunto que ainda está sendo... Estamos começando a conhecer, né, aqui no Ocidente. De forma geral, o que eu li, né, nos textos de história, mas eu não sei o quanto isso realmente corresponde à realidade ou não, é que não, que elas teriam muito pouco em comum, porque justamente a escola Nyingma, ela, devido a essa proibição e perseguição que aconteceu do budismo na época desse rei, ela sobreviveu, certo, escondido. Então, ela não pôde propagar os seus ensinamentos publicamente. Tanto que quando chegou essa época da segunda propagação da doutrina, muitos praticantes eles foram à Índia atrás do Tibete. Muitos talvez nem soubessem que existiam ainda, eles praticavam realmente cada um na sua casa, ali na caverninha ali perto, não tinha assim uma instituição, né? Era uma coisa muito familiar, tá? Porque não havia uma possibilidade cultural de que fosse diferente na época, e assim permaneceu. Então, até onde eu saiba, mas meu conhecimento é limitado, não houve uma intersecção depois. Agora, há uma base comum, sem dúvida, porque, como eu disse, o budismo das 4 escolas vem diretamente da Índia, né? Os textos originais são todos em sânscrito e foram depois traduzidos para o tibetano. Então, claro que existem muitas coisas em comum, mesmo entre as 3 outras escolas que se formaram depois. Como eu disse, elas se formaram assim, não porque uma escola não aceitasse a outra, mas porque era uma realidade diferente. Cada um, eu estou com vontade de aprender o budismo. Ele ia lá para a Índia, não sabia que tinha um mestre ali na sua... Não tinha Facebook na época, né? Então, nem sabia que tinha um mestre ali, eram, vamos dizer, províncias com pequenas aldeias, umas distantes das outras, não havia assim tanta comunicação, né? Então, ia para a Índia, ficava lá 30 anos, aprendia com o seu mestre, voltava e passava. Também não é que ele voltava, vou fundar uma escola no Tibete. Não, ele queria praticar o budismo e atingir a libertação do sofrimento. Voltava e discípulos, pessoas o procuravam. E ele, então, começava a transmitir e com isso se formava, né, um movimento, vamos dizer assim, que depois era chamado de escola e recebia um nome, etc. Tá? Mesmo no caso da Gelu, que a gente está escola Gelu, que a gente está falando aqui, é a mesma coisa. O Lama Tsongkhapa, ao fazer essa reformulação dos ensinamentos, dessa parte específica da filosofia, ele também não tinha uma intenção, vou fundar uma nova escola. Ele simplesmente tinha a intenção de compreender os ensinamentos de uma forma que fizesse total sentido para ele e colocá-los em prática e obter os resultados. Tá? Nesse processo de busca dessa compreensão, ele foi sentindo necessidade de voltar aos clássicos, aos originais indianos, né, do Nagarjuna, do Chandrakirti. Ele estudou bastante todos esses originais, não só o Nagarjuna e o Chandrakirti, mas o Buddhapalita, esqueci o nome do... Bhava Viveka, exatamente, são os 4 obrigada, que seguem a escola Madhyamaka. Estudou todos eles, né, procurando
compreender as diferenças, porque das diferenças, com que ele concordaria, mas, enfim, a intenção dele era entender e colocar em prática, apenas isso, né? Enfim, acho que fica aqui só um panorama geral de onde a gente está. Então, para concluir, o que acontece é que essa linhagem, ela permaneceu como uma linhagem que traz esses dois instrumentos de transmissão, que são o texto escrito, que é aí já no Tibete, como o tibetano clássico se desenvolveu, o próprio Lama Tsongkhapa tem uma obra vasta, ele compôs bastante coisa, mas não só ele, outros grandes scholars, né, escolas, estudiosos tibetanos também compuseram Shakyatrins, tem Sapan, Chapa, tem vários importantes, estão começando agora a ser estudados, né, das outras escolas também. E também da escola Gelu, os seguidores do Lama Tsongkhapa e tal. Porém, esses textos permanecem como um veículo que requer a explicação da linhagem oral, que é mantida nessa transmissão de mestre para discípulo, né, no caso da linhagem tibetana, até hoje, intacta, né, ininterrupta, a gente diz, tá? E requer esse acesso às explicações da linhagem oral para a gente poder entender realmente o significado dos textos, tá? Então, isso tudo um pouco para justificar a limitação do meu conhecimento, porque, mas justificar de uma forma verdadeira, né? Não apenas uma desculpa, mas porque esses textos são realmente muito densos e difíceis de serem abordados sem o acesso a essa linhagem oral, tá? Então, eu escolhi, no caso da teoria do conhecimento, que é o que a gente vai tentar começar a ver hoje, alguns textos que em inglês eles chamam de manuais, tá? Manuais também é uma palavra, não sei se é tão adequada assim em português, mas enfim, porque eles fazem parte desse currículo básico da educação Gelu tradicional, que são os manuais introdutórios, se corresponderiam aos 3 primeiros anos de estudo numa instituição educacional Gelu, né? Esses manuais existem vários, né, para cada instituição, para cada mosteiro, às vezes tem a sua versão, mas tem algumas versões que são adotadas por vários mosteiros, enfim. Tem alguns muito longos, muito detalhados, uns mais curtos. Alguns deles foram traduzidos para o inglês. Eu, evidentemente, me baseei nesses, tá? Na verdade, se trata de um manual específico, que chama Yonzindura, que foi traduzido para o inglês, não integralmente, porque é um texto muito grande, esse corresponderia realmente mais a um tratado que a um manual, mas ele foi traduzido, uma parte dele, para vocês terem uma ideia, ele é dividido em 3 partes, eu vou explicar um pouquinho o conteúdo de cada parte, tá? Mas a primeira parte dele foi traduzida para o inglês pelo Daniel Perdue, P-E-R-D-U-E, tá? Extratos, né, dessa primeira parte foi traduzida pelo Daniel Perdue, é um livro desse tamanho. Extratos da primeira parte do Yonzindura, tá? O Daniel, ele se dá o trabalho de dar várias explicações necessárias, porque ele teve acesso à linhagem oral, de transmissão oral também, de conhecimento do manual, tal. Então isso torna o livro um pouquinho mais longo, mas para ter uma ideia que realmente é muito material. Para isso, algumas outras partes desta primeira parte, outros extratos desta primeira parte e extratos razoavelmente longos das outras 2 partes também foram traduzidos para o inglês por um mestre tibetano que já faleceu, mas morou muitos anos nos Estados Unidos, inclusive aprendeu inglês para traduzir esses textos, chama Khensur Rinpoche, e ele traduziu vários desses textos. Nesse livro especificamente, que é um livro sobre a epistemologia, a lógica e epistemologia da escola Gelu, ele traduz extratos dessas 2 outras partes do Yonzindura, desse manual. Traduz e explica, tá? O nome do livro dele, para quem tiver interesse, em inglês é Pointing the Way to Reasoning. Pointing the Way to Reasoning é de uma editora que se chama Mahayana
Sutra and Tantra Press. Esse livro, ele sendo também o Khenso Rinpoche um detentor da linhagem oral, que significa um detentor da linhagem oral, alguém que passou por toda essa educação monástica e que recebeu dos seus mestres, vamos dizer assim, a incumbência, não só a autorização, mas a incumbência, a responsabilidade de transmitir a linhagem de comentário oral. Isso através de exames, etc., que são feitos, né, depois de muitos anos de estudo, ele atinge um grau que eles chamam de Geshe. Geshe seria o correspondente a um doutor, né, aqui na nossa cultura. Ele, mais do que isso, atinge um grau de um Geshe Larampa, que é um grau muito elevado, mais que um livro doce, alguém que realmente tem um conhecimento muito profundo de todos os textos da linhagem Gelu e que recebeu a transmissão da linhagem oral de comentário, de explicação de todos esses textos também, tá? Então, o livro dele traz a tradução de extratos importantes desse manual, e traz o original tibetano e traz também a explicação dele, que é um detentor da linhagem. Então, para quem quer conhecer um pouco da lógica e epistemologia Gelu, eu recomendo bastante. Eu usei esse manual tanto na tese quanto como base para preparar essa introdução hoje, tá? E o outro livro que eu também utilizei, para quem quer se aprofundar também, chama-se, é uma tradução também de textos importantes da epistemologia, de textos de epistemologia, Gelu, traduzidos por uma acadêmica que se chama Anne Caroline Klein, tá? Anne com 2 N's, Anne, né? Caroline com Y, Klein, K-L-E-I-N, tá? Ela traduziu também extratos de 3 textos importantes da epistemologia Gelu e teve acesso, fez uma pesquisa com os detentores da linhagem oral, então ela traz também as explicações da linhagem oral. É muito bom o livro dela também. E tem o original tibetano também. Chama Knowing, Naming and Negation. Knowing, Naming and Negation, e eu acho que foi publicado pela Snow Lion, se não tenho certeza, tá? Bom, então, essa é a primeira base de estudo da epistemologia Gelu. Como eu disse, ela corresponderia, a grosso modo, a esse primeiro estágio de estudo da formação filosófica, vamos dizer assim, Gelu, tá? Essa epistemologia, Gelu, ela é inteiramente baseada nos textos de um grande mestre indiano de muita importância, que se chama Dharmakirti. Não sei se vocês já ouviram falar. Dharmakirti foi o segundo mestre budista a elaborar uma teoria que a gente pode chamar de uma teoria do conhecimento, uma epistemologia, no sentido bem semelhante ao que a gente usa na filosofia, no sentido idêntico ao que a gente usa na filosofia ocidental, tá? O Dharmakirti viveu durante o século VII, eu acho, e ele, na verdade, a obra principal dele, os tratados em que ele elabora a sua teoria de epistemologia, é um comentário de um tratado de um outro mestre indiano, que chama Dignaga, de quem ele foi discípulo. Esse Dignaga foi realmente o primeiro a fazer a elaborar mesmo uma teoria do conhecimento nas bases da filosofia do budismo, tá? E o Dharmakirti reelabora a teoria do Dignaga, aprofunda, reelabora, sofistica a teoria do Dignaga, né? E essa teoria se torna muito importante, ela tem uma influência muito grande no budismo tibetano especificamente, tá? Eu não sei exatamente por qual das escolas ela entra, mas até onde eu saiba, todas as escolas estudam um pouco de Dharmakirti, da teoria do Dharmakirti, até onde eu saiba, tá? E o George Dreyfus, que foi também o autor que eu utilizei para abordar a obra do Dharmakirti, ele é um estudioso que realmente
estudou muito, além de saber sânscrito, leu os textos sânscritos, sabe tibetano, e ele, inclusive, estudou numa instituição monástica tibetana e atingiu o nível de Geshe Larampa também, né? E ele é um professor hoje em alguma universidade americana. Ele escreveu um texto, também um livro bem importante, muito bom, sobre a obra do Dharmakirti e a recepção da obra do Dharmakirti no Tibete. Então, ele discute o Dharmakirti mesmo, que ele leu no original, certo? No sânscrito, e discute como o Dharmakirti foi lido no Tibete pelas diferentes escolas. Especificamente pela escola Gelu, que é a que ele conhece mais, porque ele estudou muito e se tornou, inclusive, um Geshe Larampa. Mas ele estudou as outras autores, esses grandes escolas das outras escolas também ele estudou, tá? E ele mostra um pouco nesse livro o debate entre eles em torno da questão da teoria do conhecimento, em torno da epistemologia, tá? E fala um pouquinho, dá umas dicas de como esse debate sobre epistemologia, né, dependendo do tipo, dependendo da interpretação que se dá à epistemologia, isso vai ter consequências bastante significativas, muito determinantes, na verdade, em relação à própria interpretação da escola Madhyamaka. Tá? Por isso que é importante, por isso que eu considero hoje que se a gente quer estudar a escola Madhyamaka no Tibete, seja por meio de qualquer das escolas, eu acho que é importante começar com um estudo da epistemologia, realmente, porque essa interpretação faz bastante diferença. Segundo o que o Dreyfus demonstra no livro dele, que eu acredito que seja muito confiável. Pelo menos em relação à escola Gelu, eu fui aos textos Gelu nesses manuais especificamente e realmente exatamente como ele explica, né? Então, através do Dreyfus, eu também acabei sentindo a necessidade de ler um pouquinho dos textos do próprio Dharmakirti. Porque esses manuais, Gelu, como eu disse para vocês, são extratos, tá? que são traduzidos, e muitas coisas também nesses extratos você não entende, tem coisas que são referências, como eu disse, que estão subentendidas na cultura deles, mas que talvez sejam explicadas em outros extratos que eu não tive acesso, mas que eu senti essa necessidade. Então, para a compreensão ainda do nível mais básico, eu senti necessidade de ir ao próprio texto do Dharmakirti, tá? Então, na verdade, é disso que eu vou falar hoje um pouco aqui. O Dharmakirti tem pouquíssima coisa dele traduzida para o inglês. Eu me baseei aqui, bom, o livro do Dreyfus, claro, mas foi um itinerário, né, que ele apontou, mas os textos mesmo do Dharmakirti, eu usei extratos do texto principal dele de epistemologia utilizado pela Gelu, que chama Pramanavartika, tá? Que é um comentário sobre a Pramana. Pramana significa conhecimento válido, cognição válida. Então, tem um outro professor americano, um outro pesquisador americano, que traduziu longos extratos do Pramanavartika na sua tese de doutorado, que é um comentário à obra do Dharmakirti, tá? Esses textos estão traduzidos num livro que se chama, acho que é Fundaments of Dharmakirti's Philosophy, tá? Acho que é isso, Fundaments of Dharmakirti's Philosophy. O autor chama-se John Dunne, D-U-N-N-E, tá? E eu não sei se foi publicado pela Snow Lion ou por alguma editora de alguma universidade. Então, usei esses extratos que estão traduzidos pelo Dunne e usei também um texto bem importante do Dharmakirti, que esse sim existe traduzido para o inglês, uma tradução razoavelmente confiável. Eu acredito que seja muito confiável, na verdade, embora possa vir a ter disputas em relação a termos, etc., acredito que seja muito confiável, porque ela é traduzida pelo Scherbatsky. Acho que quem se interessa um pouco por filosofia budista já ouviu falar do Scherbatsky, né? Então, esse texto que ele traduziu do sânscrito chama Nyaya Bindu. Nyaya Bindu, que seria um texto de lógica e epistemologia também do Dharmakirti. Ele traduziu esse texto junto com o comentário
do Dharmottara. Dharmottara foi um mestre indiano que viveu um século depois do Dharmakirti, por volta do século VIII, mais ou menos. E ele foi um grande comentador da obra da obra do Dharmakirti. Esse texto que o Sherbatsky traduz, na verdade, é o Nyayabindu do Dharmakirti com as explicações do Dharmottara, ou seja, é o texto do Dharmottara, né, que é feito exatamente assim. Verso por verso do texto do Dharmakirti, ele comenta e explica extensamente, tá? Esse texto também eu usei. O Dharmottara é considerado pela tradição Gelu como uma autoridade. E muito de como a Gelu interpreta o Dharmakirti e elabora a epistemologia do Dharmakirti com seus próprios termos e sofistica um pouco, etc., é inspirado no Dharmottara, vem do Dharmottara, tá? Então essas são as fontes, isso para dar uma ideia para vocês das fontes. E agora a gente pode começar, já são 3 horas. Bom, vamos até onde pudermos chegar e já será o suficiente. De qualquer forma, acho que essa introdução é necessária, porque para localizar, né, espacialmente, historicamente, do que a gente está falando, quais são as fontes, etc. Né? Então, vamos lá. Deixando claro, eu vou falar, então, hoje, vai dar tempo de falar um pouquinho da ontologia e da epistemologia do Dharmakirti, porém, deixando claro que eu já estou, embora eu esteja usando os textos do Dharmakirti, eu vou citar os textos do próprio Dharmakirti, já é o Dharmakirti tal qual a Gelu interpreta, porque a minha maneira de ler esses textos já foi completamente influenciada pela leitura dos manuais antes de chegar no texto do Dharmakirti, tá? Então, eu cheguei no texto do Dharmakirti e reconheci coisas que eu tinha visto no manual, tá? Então, nos manuais, tá? Eu pude encontrar um chão ali onde eu reconhecia a explicação para certas coisas que estavam não tão claras para mim nos manuais, tá? Porém, já é o Dharmakirti visto pela Gelu. Não é uma tentativa de interpretar eu mesma o Dharmakirti, ok? Então, a gente começa com a definição mais básica que ele dá de coisa. A coisa. Ele diz que coisa são todos os existentes e são também... Não, todos os existentes não. Todas as coisas são também existentes e são também possíveis objetos de conhecimento, tá? A gente vai utilizar bastante, ele utiliza bastante esse conceito fundamental de coisa, que corresponderia, acho que grosso modo, ao que a gente usa aqui na filosofia ocidental como sendo o fenômeno, sabe? Ou o ente, vamos dizer assim. Eu não sei qual dessas duas palavras soa melhor para vocês, né? Seria assim, os existentes, não quero usar a palavra existentes ainda como sinônimo total de coisa, porque nem todos os existentes são coisas, mas como a gente vai ficar hoje só nas coisas, vamos dizer, para nós corresponderia a todo, para a filosofia ocidental, para o senso comum ocidental, vamos dizer assim, corresponderia a todos os existentes, ou aos fenômenos nesse sentido bem amplo, né, de tudo que existe e que pode ser um objeto de conhecimento. Ele chama de coisa. Eu tive um pouquinho de dificuldade com a palavra coisa, embora seja exatamente assim traduzido no inglês, e eu acabei substituindo essa palavra coisa devido, acho que, à minha formação em filosofia ocidental. Inconscientemente, eu acabei substituindo a palavra coisa por fenômeno, e assim ela aparece na minha tese como fenômeno, tá? E aqui, muitas vezes, eu vou acabar usando a palavra fenômeno, mas, por favor, não levem tão a sério assim, porque na definição mesmo de fenômeno, a gente tem fenômenos que não são coisas, tá? Eu estou usando fenômeno no sentido mais ocidental do termo. As coisas, então, são definidas, ele dá uma definição precisa para esse conceito, que é aquilo que é capaz de realizar uma função. Algo que é capaz de executar uma função, que tem um funcionamento, que tem um comportamento, algo assim, tá? Essa expressão, realizar uma função, se refere à capacidade de ser a causa de alguma coisa,
A referência aqui é a famosíssima concepção budista ou noção budista de origem independente dos fenômenos. Eu não sei qual é a familiaridade que vocês têm com o budismo, mas é um conceito muito famoso no budismo. Tá? Origem independente dos fenômenos. Vocês conhecem um pouquinho do que se trata? Não. Não. Origem independente. Grosso modo, seria a ideia de que todas as coisas, aqui eu já estou usando fenômenos, seriam todas as coisas, ou todos os fenômenos são, eles se originam em relações de dependência causal com vários outros fenômenos, né? Formando uma vasta cadeia, uma vasta rede de relações causais, uma cadeia universal, né? Sem início nem fim, segundo os ensinamentos budistas, tá? Na verdade, a realidade é pensada como sendo essa cadeia universal de transformações por meio de relações causais, tá? Transformações ininterruptas, né? Um contínuo movimento de surgir e desaparecer de diferentes coisas, né? Conectadas todas por essa vastíssima cadeia ou rede, né? Complexa de inúmeras relações causais entre esses diversos fenômenos, tá? O exemplo clássico, vou dar 2 exemplos clássicos. Primeiro, o exemplo da semente, né? A semente que se transforma numa árvore, né? Para que uma semente possa se transformar em uma árvore, né? Essa relação de causalidade não é direta da semente para a árvore, mas envolve uma cadeia imensa de fenômenos. Então, planta essa semente no solo, a semente cai no solo, e você tem o efeito dos adubos naturais do solo sobre a semente, que se esse solo não tiver esses adubos, a semente não vai germinar. Cada um desses elementos é determinante na origem dessa árvore. Então, os adubos naturais do solo, a ação da água, se houver uma quantidade de chuva inferior àquela necessária, a semente não germinará. A ação do sol, a mesma coisa, se houver uma intensidade superior à necessária, queima a semente no solo, inferior à necessária, a semente não germinará. Então, são condições, eles chamam de condições, causas e condições, né? Para que essa semente possa germinar. A água, o calor do sol, os fertilizantes, etc. E a ação por meio da ação desses elementos, essa semente vem a germinar. Esses elementos, por sua vez, também são determinados em relações causais, né? O calor do sol, a água da chuva, o conteúdo fertilizante da terra, etc., tudo é também determinado por mais relações causais. Então, essa cadeia é infinita, ela se estende ao infinito no espaço e no tempo. E dentro dessa ontologia, que serviria, vamos dizer assim, de uma base ontológica que praticamente todas as escolas budistas aceitam, né, dentro dessa ontologia, não existe nenhuma coisa ou nenhum fenômeno que se origine fora dessa cadeia interdependente. Muitas vezes hoje se traduz por interdependente, né? Um outro exemplo também clássico, bastante usado, que aparece até nos sutras, é o exemplo da folha de papel, né? Essa folha de papel contém todos esses elementos que eu acabei de mencionar, visto que ela veio de uma árvore. Fora esses elementos que eu acabei de mencionar, ela aponta geralmente para a existência, hoje em dia é tudo feito por máquinas, mas nos sutras eles falam do lenhador, e falam do pão que alimentou o lenhador, do trigo do qual foi feito o pão que alimentou o lenhador, formando essa cadeia imensa de fenômenos, né? Tudo surge dessa maneira, né? Então, esses fenômenos impermanentes, eles estão em contínua transformação. Ser uma causa, né? E, portanto, produzir um efeito é, na verdade, o mesmo que produzir uma mudança em alguma coisa. Então, essa cadeia é pensada como sendo uma transformação contínua. Tá? Nada disso que ele está chamando de coisa aqui pode ser pensado no sentido de um ente permanente, porque todas as coisas estão em contínua transformação. Tá?
embora essas coisas estejam em contínua transformação, para a nossa cognição cotidiana comum, elas não aparecem dessa maneira. Elas aparecem como sendo permanentes. Né? Vamos pensar na árvore que a gente vê lá fora. A gente não vê que ela está em contínua transformação, embora esteja, porque daqui a não sei quantos anos essa árvore vai morrer devido a seus elementos. Isso está acontecendo segundo após segundo, momento após momento, segundo essa teoria. Não é uma coisa que aconteceu de repente. Momento após momento, essa transformação desse ente árvore que vai levar a sua queda, a sua morte, ela está ocorrendo o tempo inteiro, segundo após segundo, sob a ação dessas condições continuamente em transformação no universo, né? Porém, a gente não enxerga isso, a gente enxerga a árvore como se ela fosse um ente permanente, tá? Para a nossa percepção cotidiana, então, os fenômenos aparecem como se eles possuíssem uma duração, que, na verdade, do ponto de vista da percepção mais sutil, vamos dizer assim, eles não possuem. Do ponto de vista dessa ontologia, eles estão continuamente se transformando, né? O Dharmakirti, essa é uma ontologia básica do budismo, que a maior parte das escolas aceita. Mas o Dharmakirti ele vai um pouquinho mais longe, ele vai elaborar um pouco mais essa ideia e vai dizer que, na verdade, todas essas coisas ou entes, né, são compostos por um conglomerado de partículas indivisíveis. Átomos, o que a gente entende por átomo, não a física, né? No caso da nossa física, os átomos já são divisíveis, mas por partículas indivisíveis, né? Que a gente não enxerga. Então, os fenômenos eles são compostos por uma sucessão de partículas indivisíveis no espaço e são compostos também por uma sucessão de fenômenos momentâneos similares no tempo. Seriam partículas indivisíveis no espaço, que a gente compreende melhor porque a nossa pista já foi um pouco nessa direção, e seriam partículas indivisíveis do tempo também. Quem estudou um pouco do Hume vai entender o que eu estou falando. Alguém aqui estudou um pouco do Hume? Não. Seriam partículas indivisíveis do tempo, significa o quê? A cada segundo, essa cadeia, ela está continuamente se manifestando, segundo após segundo. Aliás, átimo de segundo, né? Tem um número específico nos sutras, eu acho que, agora não sei, 400, não sei quanto, de um segundo, dividido. A cada um desses momentos super minúsculos, infinitesimais, né? Essa cadeia está funcionando e transformando. Então, o que acontece é que o ente, o fenômeno, ele deixa de existir e novamente ele é produzido por essa cadeia, não exatamente igual, mas muito semelhante. E por isso a gente não consegue reconhecer que não se trata do mesmo ente. A gente, como é muito, muito semelhante, a gente acha que é o mesmo ser. Tá? Fica mais claro se a gente pensar, se a gente utilizar um exemplo orgânico, né? Orgânico, um exemplo de um ser vivo, né? De um bebê que se transforma num ser humano, por exemplo, num adulto, por exemplo. Bebê de um ser humano que se transforma num adulto, né? Esse bebê, ele momento após momento, ele está sendo, está se recriando, vamos dizer assim. Porque se um dia ele não ingerir, 1, 2, 3 dias, não ingerir alimento suficiente, não respirar ar suficiente, ele morre. Então, isso é um processo que está continuamente gerando aquela vida. E a cada minuto, a cada infinitesimal momento de segundo que esse bebê está respirando ou se alimentando, etc., ele está se refazendo de alguma maneira, mas sempre uma cópia muito semelhante. Por isso a gente observa o bebê e não vê transformação nenhuma. A gente só vai ver uma transformação ao longo do tempo, porque é tão semelhante que a nossa capacidade comum, cotidiana de percepção não capta essa transformação. Ela capta só quando ele se transformou numa criança, depois num jovem, depois num adulto, etc. Mas o que Dharmakirti está dizendo aqui, isso está acontecendo segundo após segundo, né? Professor, pode fazer uma pergunta? Pode. Mas isso que você está falando, então, significa, inclusive,
Os alimentos, eles também estão se transformando. Tudo, tudo. Os alimentos também. Quando ele ingere também? Sim, claro. Quando ele ingere o alimento, a transformação também está ocorrendo. Está ocorrendo. Todos os entes estão o tempo inteiro em contínua transformação. Exatamente. Tá? Esse exemplo é mais claro, mas ele está dizendo que tudo à nossa volta está passando pelo mesmo processo de transformação contínua, tempo integral. Tá? Então, essas partículas minúsculas, elas são unificadas, né, formando o que o Dharmakirti chama de agregado. Aqui eu vou citar o Dharmakirti mesmo, ele diz: aquilo que é um agregado é um conglomerado, e nesse sentido é uma generalidade. De acordo com budistas como Vasubandhu, temos a percepção de tais coisas. O que isso significa? Bom, antes de mais nada, que a palavra que interessa para a gente é essa generalidade. Eu estou traduzindo literalmente da palavra em inglês, generality, que é a palavra utilizada para traduzir o conceito em tibetano, que traduz a palavra em sânscrito. Tá? A palavra em sânscrito é samanya, que em tibetano é chi, e significa, em tibetano, geral, generalidade, generalizante, algo que tem a ver com isso. E eu vou explicar e vai ficar claro, tá? Essa generalidade significa aqui que a gente faz uma imagem geral, uma imagem singular, única, individual, generalizante, vamos dizer assim, uma representação única, individual, generalizante, né? Que, na verdade, contém todas essas partículas, ou representa todas essas partículas minúsculas que são unidas, diz o Dharmakirti, pelo nosso ato de cognição. É o nosso ato de cognição que separa essas partículas desses entes separados, e fala: esse é o ser humano, esse é isso, esse é aquilo. E aí a gente tem, antes até da gente falar esse é um ser humano, desculpe, você enxerga essa coisa separada, chegar a essa coisa separada significa já não enxergar nesse fluxo contínuo. Na hora que você percebe o ente já como uma singularidade, um indivíduo separado, você já está aqui, segundo Dharmakirti, neste momento da construção cognitiva, né, do ser humano, que agrega todos esses átomos espaciais e temporais, né, numa representação única. E enxerga ali um ente separado, individual, singular. Tá? Ele chama isso de generalidade, ou generalização, porque você coloca muitos indivíduos diferentes numa mesma categoria, ou numa mesma representação. Os muitos indivíduos diferentes seriam, por um lado, os muitos átomos espaciais, por outro, os muitos átomos temporais, certo? E por outro, a gente pode pensar, por exemplo, quando a gente pensa no conceito de uma pessoa, eu, certo? Quando eu uso a representação eu para me referir a mim mesma, essa representação eu, ela contém inúmeros fenômenos da Adriana. Desde que ela era um bebê, desde que ela é uma generalidade, uma generalização, certo? De um contínuo de acontecimentos ou eventos ou entes que se formaram ao longo de 52 anos, certo? Então, ela é uma representação generalizante, por isso que ele usa essa palavra, tá? Mas no texto mesmo do Dharmakirti, essa palavra tem um outro sentido além desse. O primeiro sentido é esse, tá? E o segundo sentido... O segundo sentido é aquele que a gente pode aproximar da ideia que a gente tem na filosofia ocidental de universal, né? Seria, por exemplo, eu dei o exemplo do eu, né? Mas um exemplo de um universal seria quando você congrega ou unifica muitos fenômenos diferentes sob uma representação única. Por exemplo, mesa.
árvore, ou o que quer que seja, né? Você tem diversos tipos de árvores, diversas árvores individuais, diversos tipos de árvores, diversas mesas individuais, diversos tipos de mesa, todos eles podem ser representados por uma generalização única, que seria mesa, tá? O Dharmakirti, na verdade, usa uma mesma palavra para falar desses dois tipos de generalização, ele fala, né? Nos manuais Gelu, esses tipos de generalização aparecem diferenciados com nomes específicos. Vamos ver. O manual Gelu, ele diferencia, ele vai chamar de class generality, a gente pode chamar de generalidade de classe, ou generalidade de categoria, ou generalidade categorial. Esse que a gente pode aproximar do universal. A mesa, o ser humano, a árvore, etc. Tá? E vai chamar de generalidade agregado. Na verdade, eles usam collection generality. Generalidade agregado, esse que representa um ente que seria um agregado de átomos espaço-temporais. Tá claro? Mais ou menos? A gente pode chamar de generalidade. A primeira camada, o que acontece com a cognição? A realidade é um fluir contínuo de todos esses eventos em contínua transformação. Nossa cognição, no seu nível atual de concentração, não consegue captar essa transformação sutil dos fenômenos. Então, o que a nossa cognição faz? Ela agrega todos esses átomos separados no espaço e separados no tempo, agrega todos numa representação única, essa é a primeira camada, e transforma um bloquinho deste fluir num ente, o qual eu acabo percebendo como sendo uma singularidade separada. Tá claro? Tá? A gente pode chamar esse nível de representação, seria de generalização, a gente pode chamar de generalização identitária, vamos dizer assim. Uma generalização que coloca uma identidade aqui. Tá? Ou generalização individualizante, por exemplo, que coloca uma individualidade aqui. Tá? Transforma isso num ser separado. Esse é o primeiro nível da cognição. Num segundo momento, além disso, a cognição também exerce um processo semelhante, executa um processo semelhante a esse, quando subsume esse ente individualizado sob uma categoria ou um conceito no qual cabem muitos outros. Então, eu vou chamar, além de enxergar agora isso como um copo, no sentido de um indivíduo separado, eu retirei isso desse fluxo contínuo, que é a realidade, tá? Um copo separado. Além disso, eu também, além de enxergá-lo como eu enxergo como copo. Quando eu enxergo como copo, eu já estou colocando esse ser, já estou subsumindo essa coisa, essa representação, esse fenômeno, sob um conceito, uma categoria, um universal. Tá claro? E aí eu identifico isso como um copo. Então, são esses dois níveis de generalizações que o manual Gelu vai chamar de generalidade agregacional, a gente pode falar, e a outra generalidade categorial, algo assim, tá? Bom, na filosofia do Dharmakirti, essas generalizações ou representações, elas são consideradas como construtos fictícios. Ele fala que elas são construções fictícias, né? Ou seja, elas são construídas como resultado desse trabalho mental que cria essas singularidades, né? Que cria singularidades sobre a base de sínteses, né? E essas construções, portanto, diz o Dharmakirti, elas não são parte da realidade. É a cognição humana que cria e projeta isso sobre a realidade. Tá? Elas são projetadas sobre a realidade como uma estrutura representacional ou uma estrutura conceitual. Tá? E ele estabelece, a partir dessa afirmação, uma distinção fundamental entre dois tipos básicos de fenômenos,
ele vai chamar de fenômenos caracterizados especificamente, de um lado, e os fenômenos caracterizados geralmente ou de forma geral, de outro lado. Tá? Os fenômenos caracterizados especificamente são aqueles que ele diz que existem, que ocorrem em pontos específicos do espaço e do tempo, devido a causas e condições específicas ocorrendo naquele momento. Mais ou menos claro? Já vai ficar claro na hora que a gente contrastar com os fenômenos caracterizados de forma geral, ou de forma generalizante, tá? E os fenômenos caracterizados de forma geral são aqueles que existem em várias posições do espaço e do tempo. Ele estava, na verdade, fazendo uma distinção entre os fenômenos nesse fluxo da realidade e os fenômenos tal como a gente entende esses fenômenos através da nossa compreensão. Então, os fenômenos especificamente caracterizados seriam, há dois níveis aí no caso, né? Seria as próprias informações sensoriais específicas, né? que os meus sentidos recebem passivamente nesse momento, enxergando esse ente, por exemplo. Eu estou enxergando isso num ponto específico do espaço do tempo, certo? Com características específicas que correspondem a como esse ente se encontra nesse momento no fluir dessa cadeia, tá? Então, ele é especificamente caracterizado, ele não está generalizado, tá claro? Esse é o primeiro nível. Tem um outro nível que ele também vai chamar de fenômenos especificamente caracterizados, que já cabe na nossa cognição, que seria assim, não só os dados sensoriais, tá? Que eu estou agregando e transformando numa imagem de copo, mas já o próprio copo. Eu estou enxergando esse copo aqui agora, nesse ponto do espaço e do tempo, retirado desse fluxo, tá? Já existe um certo grau de representação aqui, porque eu já transformei numa unidade, certo? Porém, ainda é uma unidade especificamente caracterizada. Por quê? Porque ela se localiza num ponto específico do espaço do tempo. Em outras palavras, por exemplo, se eu penso no conceito Adriana, certo? Que é o meu nome. Como eu falei, Adriana, referindo-se à minha pessoa, é um nome, uma legislação na qual cabem incontáveis fenômenos que duraram 52 anos, até hoje, espero que dure mais, 52 anos, certo? Esse é um fenômeno caracterizado de forma geral, tá? Por oposição a isso, quem está me vendo aqui agora fazendo esses gestos, está vendo, Adriana, um fenômeno caracterizado de forma específica. Mesmo que esteja me vendo como algo individualizado, e já sob uma categoria, ser humano, etc., é algo especificamente caracterizado, tá? Porque você está vendo num ponto específico do espaço e do tempo esses movimentos. Tá, nesse ponto específico você já está generalizando, colocando dois níveis de representação, que é unificar, né, tornar singular individual e categorizar como ser humano, etc. Porém, é num ponto específico do espaço do tempo. Porém, então, por isso, o Dharmakirti vai dizer esse é um fenômeno especificamente caracterizado. Tá claro? Por oposição a esse fenômeno especificamente caracterizado, que é a percepção imediata que vocês estão tendo agora do que quer que seja, certo? Os fenômenos geralmente caracterizados ou caracterizados de forma geral são esses que existem apenas na linguagem do pensamento. Ou seja, eles não existem em pontos específicos do espaço e do tempo. É isso que ele diz. Eles existem em diferentes, em vários, deixa eu achar aqui a minha citação, em vários momentos do espaço e do tempo. Então, quando você fala Adriana, ou quando eu digo eu, certo? Isso se refere a vários momentos do espaço e do tempo. Tá claro? Uhum. Então, quando eu digo eu, ou quando eu digo Adriana, é um fenômeno geralmente caracterizado. Não é esta Adriana aqui agora, tá?
tá? Ou quando eu utilizo universais. Mesa, árvore, etc. Existe o quê? Em vários pontos do espaço e do tempo. São fenômenos, ele diz que existem apenas na linguagem e no pensamento, tá? O fato de que esses fenômenos existem apenas na linguagem e no pensamento, e o fato de que o Dharmakirti chame esses fenômenos de construções fictícias, em alguns momentos ele até diz que eles são falsos, né? Não significa que eles não tenham uma base na realidade, evidentemente. Eles têm uma base na realidade. Eles captam alguma coisa dessa realidade, desse fluir contínuo da realidade. Tá? Eles captam alguma coisa desse fluir contínuo da realidade de forma que o Dharmakirti vai dizer válida. Esses fenômenos geralmente caracterizados, ou seja, a linguagem e o pensamento, mesmo retirando transformando os fenômenos em bloquinhos separados, ela é válida. Por quê? Porque ela está fazendo isso sobre a base de algo que é fluido, que ela não está percebendo completamente no seu nível sutil, mas que ela percebe o suficiente para conseguir categorizar de acordo com certos funcionamentos que realmente ocorrem. Tá claro? Ou seja, quando eu uso a palavra eu, para me referir à minha pessoa, certo? Embora esse eu seja uma ficção, no sentido de que ele não existe na realidade, enquanto uma identidade única representando, que contém todos esses momentos, todos esses 52 anos, ele não existe, certo? Porém, ele representa de forma válida um contínuo de acontecimentos e de eventos, certo? Que teve um certo funcionamento específico e que funciona de forma válida, correta e útil, principalmente, na linguagem e no pensamento, tá? Para correferencialidade, ele usa essa expressão. Tá claro? Acho que a gente, então, para por aqui hoje, né? Foi uma introdução à epistemologia Gelug. Só usei 2 termos do manual Gelug e tudo bem, fiz 2 citações do Dharmakirti, mas já deu para a gente colocar um pezinho na história. Ok? Então, é isso. Diana, nesse exemplo que você estava dando do contínuo, você no contínuo, e você se referiu num recorte do teu nascimento até agora, 53 anos, sem querer... 52. Brincando. Sem querer já entrar em outras questões, como outras vidas, né, que é uma outra entrada dentro da filosofia budista, mas ainda pensando aqui, dentro do enquadro mesmo de referência que você usou, dá para dizer também que, por exemplo, no pensamento da sua avó, quando ela imaginou num desejo de ter família, que iria ter procriação, você já podia estar presente lá também? Eu acho que não. Acho que do ponto... Eu estou chutando, porque realmente é uma questão que demandaria muito mais estudo, né? Mas eu acredito que não. Acho que no pensamento dela, não. Acho que do ponto de vista do budismo, como de fato aqui a ontologia afirma esse contínuo mental de muitas vidas, né, de incontáveis vidas, se referiria sim a uma continuidade, porque a continuidade estaria no futuro, né? Mas eu diria assim que essa Adriana, que nasceu 23 de novembro de 1966, em São Paulo, é a continuidade de fenômenos anteriores, né? Não só a parte das células que vieram dos meus pais, é uma continuidade disso também, do ponto de vista físico, né? Mas do ponto de vista da mente ou da ânima, a gente pode dizer, é uma continuidade que não tem início. Enfim. E o inverso? Ou seja, você agora, sabendo que você teve pais, avós, você, na relação com seus avós, você se estenderia até eles? Como assim? Não entendi. Na compreensão, pensando nessa questão de que... porque eu fico pensando assim, se a gente vai pensar a partir sempre do instante, onde a gente está, né, que se apresenta para nós, é o instantâneo.
que é o conceito que você está usando do aparecendo, desaparecendo, onde eu alcancei o que você estava apresentando. Tudo está também aqui, né? Assim, na folha de papel. Ah, sim, nesse sentido sim. Entendi o que você quis dizer. Sim, claro, nesse sentido sim. Para mim é importante essas dúvidas, sim, tirar, porque onde eu me aplico, no sentido de introduzir, se bem que eu venho por um outro caminho, que talvez tivesse um diálogo bem, eu estou encontrando, pelo menos particularmente, um diálogo bem interessante do Ocidente e Oriente, pelo Heidegger, e ele tentou ser um tradutor do Tao Te Ching, ele bebeu no budismo, não tenho dúvida nenhuma. Por esse caminho, na hora que eu vou expor esses conceitos, a questão do contínuo, a questão da não divisão sujeito-objeto, corpo e mente, pesquisador-pesquisado, né? Arrebentar com isso, para tentar lançar o pensamento desses alunos, dessas pessoas que estão pesquisando, considerando o todo, eu uso esse tipo de exemplo. E aí eu estou questionando aqui, eu estou usando, desculpe os colegas, mas para eu também me corrigir, por isso eu fiz a pergunta. Não, sim, acho que eu conheço muito pouco Heidegger, mas esse conceito eu lembro que ele tinha esse conceito da instrumentabilidade, sim, que remetia a isso, né? Eu me lembro da ideia da caneta, sim, que a caneta remete a um certo uso e a toda uma rede conceitual. Sim, ele evita usar causa como causa que faz uma função, mas ele usa muito as remissões. Né? As remissões. Então, a lousa está remetida, a sala que está remetida, a rua que está remetida, e nós vamos embora e está tudo aqui. É muito semelhante. Dá essa ideia também de uma totalidade. É a palavra que o Heidegger usa, né? O conceito que ele usa, né? Que o ente ele ganha esse sentido na totalidade, né? O ente no todo. Sim, acho que é muito semelhante. Essa aproximação me parece bastante válida. E aí uma outra pergunta, então, vou aproveitar. Essa tradição oral, ela está presente também já nos gregos e mesmo numa estrutura de herança de conhecimento xamânica. Eu não sei se você fez algum paralelo, algum estudo nesse sentido. Porque, por exemplo, a gente não tem nenhum trabalho do Sócrates a não ser pelo Platão. Ah, sim. Então isso já existe, isso é uma tradição que parece estar presente também no Ocidente. Né? E fica difícil também, como a gente não tem o acesso na tradição oral, a compreensão dos fragmentos. Isso, eu acho que a filosofia grega em especial, ela traz essas semelhanças, né? Tem aquela história de que o que a gente chama dos tratados do Aristóteles, na verdade, eram notas de aulas, né? Assim como os diálogos platônicos já são uma elaboração das aulas para veiculação do público. Então, era um contexto em que essas transmissões eram feitas dessa maneira. Mas acho que aqui, especificamente, a gente tem essa ideia da linhagem oral, dessa coisa dos alunos decorar, dos textos serem decorados, ensinamentos, nem só textos, desde a época do Buda, as próprias palavras ditas pelo Buda eram decoradas e retransmitidas e retransmitidas. No caso da linhagem oral, acho que no budismo tibetano, até hoje, nas instituições monásticas, faz parte da educação, decorar os textos. Faz parte da educação, decorar os textos como antes se de eles receber tivessem tido um cuidado a mais do que os gregos tiveram, né? Isso, como se eles tivessem pensado nessa transmissão do conhecimento na sua integridade, vamos dizer assim. Eles têm esse cuidado, isso desde a época do Buda, né? De transmitir as palavras do Buda. Então, a partir daí, você tem uma linhagem que se mantém mesmo com rigor e que se torna uma fonte confiável, né? Uma fonte fidedigna, vamos dizer assim. Agora, Adriana, com relação a essa questão da teoria do conhecimento, né? Achei interessante você fazer essa pequena introdução, né? Porque uma vez eu fui assistir palestra da Cláudia de Souza, não sei se você conhece, ela é uma monja, ela chama o nome de Monja Cohen. Ah, sim, claro, já ouvi falar, já vi na televisão, já li. Sim. Então, o que eu achei interessante, né, com relação à teoria do conhecimento, porque ela falou assim na palestra assim, né, que o budismo, né,
tem muito a ver com a física quântica, né? Então, por exemplo, o pai, o Gautama Siddhartha, né? Ele já tinha, assim, né, mais ou menos, né? Mas não é deduzido quase tudo, né? Que seria a física quântica depois que o Einstein vai matematizar. Mas ele já tinha vislumbrado, né, tudo aquilo, né, da teoria da relatividade, né? Através das meditações, né? E tudo mais, né? Agora, é interessante nesse aspecto, porque, por exemplo, quando você vê assim, né, a filosofia ocidental, né? Ela é mais assim, greco-romana, né? Ou seja, ela vamos dizer assim, mais aristotélica. Então é mais assim, vamos dizer assim, uma física euclidiana, né? Não é uma física quântica, né? Quando você vai estudar, né, filosofia da ciência, né? Teoria do conhecimento dentro da filosofia. Né? Agora, o que eu achei interessante, e no que você falou nessa sua pequena introdução, é o seguinte, né, é que, por exemplo, né, eu estudei um pouco do budismo japonês, né, que também a partir do sânscrito, né, só que, no caso do japonês, é um pouco diferente, por isso que eu achei curioso, né, você ter falado essa introdução, assim, porque eles pegaram o sânscrito, né, e criaram uma linguagem específica, né, que é o katakana, né, que o katakana, então, era justamente, né, assim, porque o budismo japonês é japonês mesmo, né, então são os nomes japoneses e as palavras japonesas, né, e aí está no outro alfabeto, que é o hiragana, né, que é o hiragana que vem do ideograma chinês, né, do kanji, né, tal, né. Então essa questão do esvaziamento, porque o budismo, né, ele também lá, né, no Oriente, ele surge desses discípulo de Buda, né, do pai fundador, né, do Gautama Siddhartha. Né? Só que quando ele chega na China, os chineses esvaziam, né? Eles destroem todas as imagens, né, vamos supor assim, do budismo indiano e criam as próprias imagens, né, então chinesas, né, no caso, né? Um pouco assim, vamos dizer assim, para não ser colonizado, num certo sentido, né, assim, né? Agora, quando ele entra no Japão, ainda há essa especificidade, né? O sutra é o mesmo, é do sânscrito, só que eles criam um vocabulário específico, né, para denominar todas as palavras de origem estrangeira, né, que é o katakana, né? E aí realmente eles criam um budismo assim, né, japonês mesmo, né, lá né, assim, de tempo, né, de espaço, de matéria, de luz, né, tudo no contexto japonês mesmo, né? Agora, isso que você falou eu não sabia, né, que era assim o budismo tibetano, né, assim, de linhagem sânscrita, né? Porque você fala assim, eu li, né, esse manual, né, a partir dos tradutores ingleses, né? Você vê os autores e tal, né? Agora, para você, o que você acha assim, né, esse fato, né, de que você assim você mantém a linhagem sânscrita, né? No caso do budismo tibetano, né? É a mesma linhagem, então você não cria palavras novas, ou seja, palavras que surgiriam de uma própria natureza do tibetano. Né? Você mantém a linhagem. Isso significa que esse budismo, né, você falou, né, é o mesmo, né, Lagoyante, é a linhagem Mahayana, né? Mas ele vai estar sempre atrelado, né? A essa língua original, né, o sânscrito, né, e tudo mais, né? Então, como que você vê, assim, qual é o impacto disso para você, assim, como filósofa da teoria do conhecimento, né, da filosofia da ciência, né? O que está assim, implícito num budismo, assim, que surge dessa forma, assim? Você que estudou filosofia ocidental, né, então, a geometria euclidiana, então, eu acho que no caso do budismo existe vamos dizer, um valor diferente do que a gente encontra no desenvolvimento da filosofia e depois da ciência no Ocidente, que é esse valor de
transmitir com integridade aquilo que foi recebido. Isso é o valor. Porque a imagem do Buda, né, que é a imagem da fonte primeira de onde tudo isso vem, né, a imagem é de um ser que atingiu o conhecimento perfeito. A imagem é essa. O conceito de Buda contém essa ideia, além de outras, né? Seria a mente desperta, completamente desperta. Desperta no sentido de que teve um acesso direto, apreendeu de forma direta esse nível sutil de como os fenômenos estão se manifestando, que é a origem independente, unida à vacuidade, que é um outro assunto que demanda muito mais tempo para a gente compreender. Mas, enfim, teria percebido isso diretamente e, na sua apreensão direta desse nível mais sutil da realidade, desse nível fundamental da realidade, obteve essa transformação profunda da sua condição existente, né, de forma a superar todos os estados de sofrimento, que era a grande finalidade, né? De qualquer maneira, vamos focar aqui nessa ideia de que ele enxergou esse nível sutil da realidade com precisão e perfeição, porque se não tivesse enxergado esse nível sutil da realidade com precisão e perfeição, não teria conseguido transformar a sua mente da maneira como transformou, erradicando completamente o sofrimento. Tá? Esse é o pressuposto básico de toda a história. Também teria um pressuposto, por exemplo, que ele nasce, né, dentro de uma tribo, né, essa Shakya, né, que é uma tribo, na verdade, de comerciantes, né? Então, Snowden, que ele, né, tinha essa perfeição, né? Ele era um príncipe, né? Ele viu, né? Assim, quer dizer, ele despertou, né? Ele, por essa causalidade, né? Mas, assim, esse budismo no qual, assim, porque o inglês é uma língua muito comercial, né? Assim, você tem, no inglês tem a Commonwealth, né? Assim, algo assim bem separado um do outro, né? Claro, o ideal, vamos ver, do ponto de vista da prática... Porque, por exemplo, no caso, só para esclarecer, né? Porque o budismo, no caso japonês, né, ele surge a partir de uma classe guerreira. Isso era possível surgir dentro de uma classe guerreira, né? Que é a classe do samurai, né? Então, já no caso do budismo, esse que você se refere, né? Não Shakyamuni, né? É de uma classe comercial, né? Então é interessante esse aspecto. Né? Então, aí que tá. Depende de como a gente vai lidar com esse pressuposto que eu acabei de mencionar, né? Quer dizer, independentemente, é possível, evidentemente, fazer uma abordagem procurando construir uma leitura mais histórica, vamos falar assim, nesse sentido, ou com alguns conceitos de algumas teorias da história sobre as diferentes classes sociais, etc. E tal. Essa é uma possibilidade, enfim, de leitura. Mas, do ponto de vista da lógica interna de como esse sistema vem funcionando ao longo desses 2.500 anos, isso é totalmente irrelevante. Do ponto de vista da lógica interna desse sistema, isso é totalmente irrelevante. Vamos dizer, do ponto de vista da lógica deles, essa é uma informação exterior que não tem nenhuma importância. Porque a lógica deles é essa. Buda significa o que viu tudo, que enxergou tudo no seu nível sutil. Se a gente acredita nisso, e a gente vai tentar o quê? Manter a transmissão do que ele ensinou na sua maior integridade possível. Isso é um valor, tá? Para ele, a questão das classes sociais não se coloca para eles. Para eles, a questão primordial é a questão da superação do estado de sofrimento, que é uma potencialidade existente nos seres humanos, em todos os seres sencientes, nos seres humanos de todas as classes sociais. Independentemente de pertencer à classe dos guerreiros ou à classe dos negociantes, ou à classe dos brahmanes, né? Ou a qualquer classe social contemporânea que não é estratificada como as castas, mas enfim, a classe social. Independentemente do lugar que você ocupe numa sociedade humana, do ponto de vista dos ensinamentos do Buda,
todos temos um ponto em comum. Todos temos a mesma potencialidade, estamos todos sujeitos ao mesmo potencial de sofrimento, certo? Todos vamos nos desintegrar da mesma maneira, certo? E os ensinamentos dele se dirigem a esse ponto comum. Que não é... Claro que as diferentes posições sociais podem determinar diferentes maneiras naquela pessoa individual de lidar com isso com mais facilidade ou não. Mas do ponto de vista histórico, o que os sutras do Buda nos mostram é que ele teve, na verdade, seguidores de todas as castas. O que demonstra que seguidores de diferentes posições, pessoas de diferentes posições da sociedade conseguiram se identificar profundamente com o que ele estava propondo como caminho, como prática, certo? Então, a linguagem dele atingia as pessoas independentemente da posição social, porque ela toca num ponto que está além da posição social. É o fato de que, qualquer que seja a sua posição social, você está sujeito ao sofrimento, com dinheiro, sem dinheiro, com beleza, sem beleza, com conhecimento, sem conhecimento. Todos vamos morrer, todos podemos adoecer a qualquer momento, todos sofremos perdas continuamente, em qualquer classe social. Está cheio de milionário que se suicidou em 2008 porque teve uma crise e perdeu todo o seu dinheiro, ainda continuava rico do meu ponto de vista, mas do ponto de vista dele, certo? Então, aquilo foi um sofrimento insuportável. Então, esse ponto é comum a todos os seres sencientes, ele se coloca nessa dimensão, vamos falar assim. Por favor. Primeiramente, o Siddhartha, ele era príncipe de Lumini, se não me engano. Ele era da caça guerreira, ele era kshatriya. Ele era príncipe e o pai dele, inclusive, tem o tempo do claustro. É um claustro mais ou menos, no palácio, mas ele não podia sair, porque isso, não sei, vale da histórica, mas ele tinha uma profecia de que ou ele seria um grande guru, um grande mestre espiritual, ou um grande rei. Era uma pessoa extraordinária de qualquer forma. O pai tenta manter ele no palácio para ele se tornar um grande rei. Então, o propósito é que ele fosse um grande guerreiro. Se alguma coisa influenciou o fato dele ser kshatriya, ele não ser, por exemplo, de castas inferiores, provavelmente isso influenciou na hora que ele vai para o ascetismo. Ele sai do palácio e passa o tempo com os brahmanes. Não sei se eram brahmanes, era alguma seita de ascetos, provavelmente matriz Vedanta. E ele passa o tempo lá e depois ele sai. Então, provavelmente a casta influenciou na hora dele entrar. Mas ele sai. E quando ele sai, o budismo, inclusive, ele é perseguido na Índia durante um bom tempo porque ele não faz distinção de casta. Inclusive, é uma das primeiras que aceita mulheres, o Buda chegou a aceitar a própria mãe. É um pouco complicada a história, mas ele aceita a própria mãe. É um dos poucos gurus da época que aceitava qualquer casta. Ele não fazia distinção. Mas esse é no início, né? Porque, por exemplo, o budismo, né, pressupõe uma evolução, né? Nesse início eu concordo plenamente com você, mas eu acho que o budismo mesmo, efetivamente, para ele ocorrer, ele tem que se basear numa evolução. É como a Adriana disse, ele, o Gautama Siddhartha, né, ele se despertou tal por aquela condição, né, que ele era um príncipe, que ele tinha todas as condições, então, de se despertar. Então, não, mas ele se despertou quando ele abandonou o palácio. É o contrário disso. Ele se despertou quando ele abandonou o palácio. Você pode até não ter caça. Na legislação antiga indiana, quem não tem caça não é nem ser humano, você pode matar. A doutrina do Buda, inclusive, que as pessoas sem caça podem iluminar diretamente. Sim, eu entendi isso que você falou, né? Mas você por exemplo, que conhece o budismo, né? Então, é uma lei de causa e efeito, né? Você como é que você vai ter budismo se você não tem matéria? Como é que você vai ter o budismo, né? Se você não tem matéria, se você não tem tempo, se você não tem iluminação. O que ela disse foi super importante. O que ela disse foi super importante, entendeu? Ele se despertou tal, né? Por essa condição, de que ele, né, ele tinha essa perfeição, né? Não, ele saiu do palácio. Sim, mas ele abandonou a vida, ele abandonou esse projeto de se tornar um governante, ele abandonou, ele foi um shramana, como eles falavam, era um meditador em yoga mendicante, ele vivia de
de pedir com o seu pote de mendicância, como os yogis da época faziam nas comunidades yógicas. Nessas comunidades não havia distinção, não sei se historicamente havia distinção de caça, mas dentro da comunidade todo mundo vivia igual. Não havia ninguém ali que, por ter nascido em tal casta, tinha mais direito a isso ou aquilo. Até porque a própria comunidade não provia nada. Cada um ia de porta em porta pegar o seu alimento. Vamos dizer, a sociedade indiana culturalmente valorizava os Shramanás, porque sabia que eles se dedicavam intensamente à busca da superação do sofrimento, então ajudava, mas era uma ajuda individual, você dava para quem viesse pedir na sua porta, não existia uma... Sim, sim, você não sabia que aquele mendicante era o filho do tal... Viu, Adriana? Isso que você falou também é outra coisa interessante, né? Essa passagem que ele sai do palácio, né? Porque eu acho que é assim, a causa dele sair do palácio e ir para esse sacrifício, né? É porque ele tinha esse intuito, né? De difundir o budismo, né? Que não ficasse só restrito às paredes daquele palácio, né? Mas... Então eu acho que essa passagem deve ser entendida, né? Porque assim, né? É um mito, né? Assim, você pode assim, falar disso de várias formas, né? Então, mas eu acho que assim, essa passagem do palácio, né? Que ele só imagina, né? Que ele sai, né? Para viver com os mendigos, tal, e tudo mais. É assim, é porque ele tinha já nessa passagem levar o budismo, né? Que não ficasse restrito àquelas coisas que falassem, mas ok. Só que deixa acho que tem outras pessoas querem fazer perguntas. A gente depois retoma, depois da... Alguém? Não, eu gostaria de comentar sobre a parte da episteme, por isso não sei o que ele estava falando. Eu pensei assim, estava pensando sobre uma possibilidade de metáfora, né, sobre como você estava explicando. Eu pensei mais ou menos assim, digamos que você tem uma lanterna, e essa lanterna aponta para um canto específico da realidade. A partir do momento que ela aponta para a realidade, para esse canto específico da realidade, ela não está vendo a realidade como a realidade é, mas ela está realizando a realidade no sentido de entrar em sincronia com aquelas possibilidades vigentes da teia de relações, no caso da realidade. E a partir do momento que essa lanterna vai se locomovendo, ela vai realizando a realidade nesse momento. Aquilo que ela não ilumina nesse sentido seria a parte onde, digamos, não é um caos, mas é uma espécie de não conceituação, não discriminação, não, sim, como a natureza funciona sem ser conceituada, se desintegrando e se realizando constantemente, mas sem ser, nem existe tempo, nem espaço nesse sentido, e nem existe a possibilidade de, digamos, de conhecer aquilo, a menos que você esteja nesse sentido, em sincronia com um ser, assim, como um ente em instância de equivalência, né? Porque você está junto ao meio, então você não é superior a ele, você não está sobrepondo o meio ou entendendo o meio, você está se realizando junto ao meio, e nesse sentido de realização, a cognição seria essa espécie de transformar o real junto ao real, mas sem que ele seja necessariamente aquele real que você está formando no sentido intelectual, né, de conceituá-lo como coisas, né, no sentido, por exemplo, quando você morre, a caneta não é necessariamente mais caneta. A caneta é um objeto aleatório, digamos, que não tem uma funcionalidade, não tem uma origem e um fim para alguém que já morreu, e do mesmo modo para alguém que ainda não nasceu. Então, esse período de maturação cultural humana do nascimento à morte seria esse período de foco de luz, realizando a realidade, para, a partir do momento que se desintegrar, a realidade continuar sendo realizada de uma maneira válida, só que de uma maneira não necessariamente abrangida pela consciência desse ente que viveu nesse processo. Então, esse desapagar a dor, nesse sentido, pelo meu entendimento, seria nada mais do que entender que esse foco de luz que você exerce na sua vida para realizar a realidade, ele é um foco passageiro, é um foco que você não deve se apegar, é um foco que deve-se também a todo o processo onde a escuridão, onde não é um foco de luz que você não pode direcionar, que está inserido nesse sistema. Então, nesse sentido, a pacificação da sua realidade, a pacificação da sua realidade seria você entender a pluralidade de significados e sentidos até o infinito de todas as coisas que você realiza. E, nesse sentido, você consegue, digamos, não só subliminar, mas, enfim, interagir de maneira harmônica com toda essa dinâmica, que é teia, né, uma dinâmica ampla e infinita de relações. Mas era mais ou menos essa ideia que eu tive, assim, sobre o processo de realização a partir de uma vivência, né, como íntima, no caso. É complexo. Não sei se eu conseguiria te responder, mas algumas coisas que eu consegui captar um pouco.
a questão da superação da dor, né, do sofrimento. No caso, a gente teria que entender bem, né, como no budismo, nessa prática, que existiria, vamos dizer, um ponto específico, ou alguns processos específicos dessa cognição, que são processos inconscientes, né, mas processos específicos dessa cognição que, em algum momento, geram ao gerar essa representação generalizante do eu, por exemplo, acabam perdendo a consciência de que se trata de uma representação generalizante e acabam acreditando que essa representação, na verdade, constitui um ente em si mesmo, o que gera, num nível sutil da mente, um apego a esse ente. É complexo entender isso, e isso é um tema de debate entre as diversas escolas, e mais do que ser um tema de debate entre as diversas escolas, é necessário colocar em prática essa observação, essa introspecção, para conseguir desenvolver a concentração, ou tentar captar essa representação, e enxergar como ela gera esse apego. O Buda, na verdade, segundo essa linhagem, teria localizado a origem do sofrimento nesse ponto, em que essa representação do eu é tomada como um ente em si mesmo, e é um nível muito sutil, inconsciente, que ele afirma que todos os seres sencientes possuem. Seres sencientes inclui, evidentemente, os animais, insetos, etc. Tá? E nessa constituição em que se perde a consciência de que é algo construído, tá? Que é uma representação da linguagem, do pensamento, que é uma representação. Isso. A hora que se perde essa consciência, um apego surge a esse eu. Tá? E é aí que o Buda vai localizar a fonte de todo o sofrimento. Desse apego surge a aversão, e aí surgindo todas as emoções. Mas isso num processo muito inconsciente. Ou seja, uma coisa é a gente estudar, que é o que eu estou tentando fazer, estudar para compreender como essa escola entende que isso tenha se gerado, que isso tenha se ocasionado, quais seriam os processos para se desfazer isso, etc. Uma coisa é entender isso intelectualmente, que é o que eu estou tentando fazer. Outra coisa é colocar isso em prática e conseguir, em estado de meditação, demanda todo um outro treinamento, certo? Paralelo a esse, muito mais intenso, muito mais, vamos dizer, muito mais difícil de ser realizado, que é o desenvolvimento da concentração, etc., que eu não tenho oportunidade de fazer. Então, já de cara, eu já te falo que a minha abordagem, no momento, ela ainda é uma abordagem puramente intelectual, embora eu saiba que ela tem essa finalidade, e que esteja procurando compreender como isso é descrito, para que, no momento, se um dia me for possível, tentar colocar em prática, mas sabendo que é um processo longo, que é um processo de muita dedicação também, né, no caso, né, para enxergar isso, conseguir desfazer ou combater ou utilizar esse conhecimento como antídoto. É um treinamento bastante intenso ao qual eles se dedicam, né. Só porque eu compreendi essa parte, mas de forma geral acho que você captou o que eu falei. Acabar extrapolando. E me pareceu essa metáfora da lanterna, acho que ela cabe bem. É que eu também criei agora, não trabalhar metáfora. Não, cabe bem, eu acho que ela cabe bem. Quem sabe você consiga colocar por escrito, daí eu posso, com mais calma, frase por frase, ter uma imagem mais precisa do que você falou. Ok? Mas tá ótimo. Ponha por escrito, depois me mande. Pega o meu e-mail, tá bom? Alguém quer falar? Posso? Bom, na verdade, eu queria aproveitar para tentar te dar a oportunidade de falar um pouco mais sobre aquilo que você queria falar, porque eu fiquei com a impressão, ao você falar do Dharmakirti, né, dessa questão de que justamente é uma cognição, que é uma ficção,
mas ao mesmo tempo ela te permite aprender algo da realidade, não é uma ficção que é pura e simplesmente falsa, né? Então, se na raiz, se não tá enraizada nessa concepção do Dharmakirti da cognição, a distinção que o Tsongkhapa vai fazer entre existência convencional e existência última. Sim, totalmente. Porque parece que é aí que está o elemento chave, né? Que é para dizer, a existência convencional não é que os fenômenos não existem, mas eles existem como ficções, mas essas ficções têm leis que funcionam de um determinado modo, e isso tem uma realidade própria. Que só pode ser apreendida se você não admite que eles são entes isolados. Isso, exatamente. É por aí que o Tsongkhapa vai. Esse sentido de convencional dele é o sentido dessa representação aqui, para essa correferencialidade, etc. Porém, que representa algo de forma válida e funcional. Sim. Então, nesse sentido, não é uma ficção no mesmo sentido que a gente entenda, possa entender essa palavra aqui, não só aqui no Ocidente, porque, na verdade, segundo Dreyfus, como eu mencionei, como ele fez estudos de outras recepções do Dharmakirti no Tibete, além da Gelu, embora ele tenha se especializado na Gelu, ele menciona que, acho que sobretudo a escola Shakya, se não me engano, que foi esse grande pensador, ele menciona o seguinte, que essa recepção, essa interpretação do Dharmakirti que eu passei para vocês um pouquinho, comecei, mas que já tem essa tonalidade Gelu bem clara, essa é a recepção que, segundo Dreyfus, o Dharmakirti recebeu no budismo tibetano como um todo. E todas as escolas liam o Dharmakirti dessa maneira. E o Lama Tsongkhapa, ele recebeu essa leitura, vamos dizer, ele recebeu essa transmissão e leu o Dharmakirti dessa maneira, e ele não transformou nada do que ele tinha recebido como compreensão do Dharmakirti. Era, vamos dizer, era assim, o comum entre todas as escolas na época, tá? Segundo Dreyfus. Depois do Lama Tsongkhapa, tanto que no Lama Tsongkhapa a gente não encontra discussão sobre o Dharmakirti. Ele já usa isso e parte para a Madhyamaka e vai trabalhar nesse sentido, nessa direção que você acabou de apontar, tá? Mas parece, ao mesmo tempo eu me pergunto o quanto é compatível, porque o Tsongkhapa fala justamente dos níveis de análise, né? E que conforme você analisa o fenômeno, você não encontra nada que subsista por si mesmo. Ao passo que no Dharmakirti você tem essa ideia das partículas indivisíveis. Isso, exatamente. Então, o que acontece é o seguinte, o Dreyfus menciona que depois do Tsongkhapa, teve esse, ou é antes, eu não sei se é antes ou contemporâneo, ou depois, um grande estudioso também, acho que é da linhagem Shakya, que chama Sapan, que ele fez uma leitura diferente do Dharmakirti, na qual ele defende a ideia de que essas representações são totalmente fictícias. Totalmente fictícias. E aí você vai ter esse debate entre o Tsongkhapa e depois as escolas que, segundo o Dreyfus, as outras escolas passaram a tender a seguir essa leitura do Sapan. Tá? Então, aí você vai ter um debate entre a própria noção de vacuidade, porque a noção de vacuidade vai falar que os fenômenos são convencionais, e para o Tsongkhapa esse convencional é um convencional que tem essa base, porque tira isso do Dharmakirti, e algumas outras escolas vão interpretar de forma diferente. Vai chegar nesse ponto. Agora, outra questão que você levantou, que também é muito relevante, essa demanda muito tempo para pensar, porque para entender como o Tsongkhapa, como ele une o Dreyfus chama de realismo, né, no caso do Dharmakirti, como ele une essa noção de convencional, que é bastante realista, segundo essa leitura, com a noção dele de convencional, da Madhyamaka, em que não haveria em que todos os fenômenos são representações, todos os fenômenos são nominais, ele fala, né, a Madhyamaka fala, todos os fenômenos são nominais, como que esse nominal pode se ancorar num real? Essa é a grande questão. E o Tsongkhapa, ele parece que é criticado por outros grandes eruditos tibetanos justamente nesse ponto. Eles criticam a visão que o Tsongkhapa tem do Madhyamaka, dizendo que não é possível juntar isso com a leitura do Dharmakirti. Mas para responder isso, daí a gente vai ter que conversar muito mais. A gente vai ter que pegar o texto do Tsongkhapa e pegar os argumentos dele. Não é simples. A grande questão do texto dele é essa. Ele se
se dedica muito a tentar dar essa resposta, mas ele também deixa claro que é algo que só pode ser obtido em meditação. Uma resposta definitiva só pode ser obtida em meditação, usando o texto dele como guia, os argumentos que ele dá como guia. Seria mais ou menos isso. Mas é a questão que ele enfrenta. Eu queria fazer uma pergunta um pouco técnica na sua exposição, que entre as questões, né, as coisas caracterizadas especificamente de forma geral. Mas você falou que, por exemplo, eu aqui, ou essa cadeira é caracterizada especificamente. Mas, a princípio, só existe aquelas mini partículas. É só isso que é específico? É só essas micropartículas que são específicas ou um aglomerado? Não, tem dois níveis. Tem dois níveis. Pelo que eu pude entender, eu fui no texto do Dharmakirti, porque eu não tive tempo e não achei no texto dos manuais dele uma explicação sobre isso. Mas pelo que eu pude entender do texto do Dharmakirti, eu separei algumas citações, são dois níveis que ele chama de especificamente caracterizado. Um nível seriam os eventos mesmo sem nenhuma representação generalizante. Mas desse a gente não pode falar, a gente não vai usar para nada. Mas isso é a realidade mesmo, tá? Agora, ele está dizendo que mesmo no nível já da cognição representante, que representa, existem também fenômenos que podem ser chamados de especificamente caracterizados, embora já haja um grau de generalização. Então, quando eu estou falando com você aqui, vendo você aqui, neste momento aqui, agora, isso é um fenômeno especificamente caracterizado, porque ele está localizado num ponto do espaço do tempo. Já há uma generalização, já estou aplicando uma representação aqui, porque eu estou vendo um ser humano, estou vendo um estudante de filosofia, várias coisas, certo? Porém, tudo isso está localizado num ponto do espaço do tempo. E isso ele já chama de uma cognição de um fenômeno especificamente caracterizado, tá? Tá claro? Mais alguma coisa? Então, eu agradeço a presença de todos, as contribuições, as perguntas e a paciência de ouvir as minhas toscas apresentações aqui. Obrigado, William. Obrigada. Deixa eu aproveitar só para